Boa tarde a todos. Vou aguardar mais 2 segundinhos. Bom, agora sim, boa tarde a todos, para valer, aquele ensaio foi bom. Então, boa tarde a vocês todos que estão aqui com a gente, quem está acompanhando a gente também online, obrigado por estar aqui. Bom, eu sou o Dr. Luiz Fernando Correia, eu sou médico, sou comentarista de saúde da Rádio CBN há 22 anos, e, enfim, e também tenho a honra de acompanhar, fazer parte do movimento TJCC desde o início, e é um prazer enorme estar aqui. Uma das coisas que a gente tem visto desde da reunião da mesa de apresentação de hoje de manhã, de abertura, é o quanto tem de desafio pela frente na saúde, e em especial na área da oncologia. Como garantir qualidade de vida, garantir diagnósticos mais rápidos e mais precisos, a redução de custo, aumento da eficiência. A gente sabe que a nossa saúde tem grandes problemas de eficiência e produtividade. E, além disso, como é que a gente reduz, como é que a gente pode trabalhar para reduzir a incidência de determinadas doenças? Como é que a gente pode reverter aquele número que o Dr. Nelson Teich citou na abertura, das mortes desnecessárias por deficiência dos processos? Tudo isso, a primeira resposta que vem na cabeça da gente é tecnologia. Afinal de contas, nós estamos vivendo a era da informação, a era da tecnologia, tem um monte de telefone celular já na mão das pessoas, todo mundo, né, acompanhando tudo o tempo todo. Então, como é que isso entra nesse contexto da oncologia, e como é que a gente pode transformar a realidade da sociedade brasileira nessa coisa, e também, principalmente, trazer essas tecnologias, essas inovações para dentro, né, do atendimento ao paciente. Bom, então eu vou apresentar nossos convidados para discutir esse assunto, que é complicado. Professora doutora Silvana Bezecri, coordenadora de Telesaúde do Departamento de Saúde Digital e Inovação da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Ela está representando o Dr. Cleinaldo de Almeida Costa, diretor do CEIDIG, né? Professor Xiao Lung Wen, professor associado da USP, chefe da disciplina de Telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Temos também Gabriel Ferreira dos Santos Silva, que é economista, doutorando em saúde pública, coordenador dos dados clínicos do Instituto Butantan e pesquisador do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da USP. E temos também João Abreu, que ele é cofundador e diretor executivo da Impulso Gov. Antes de começar as apresentações, tem um recado a fazer para vocês. Vocês que estão aqui na plateia, e também as pessoas que estão acompanhando online podem mandar suas dúvidas para cá. Para quem está na plateia, aponta o celular para o QR Code que está aqui, disponível no telão, para também... E quem está em casa, coloca simplesmente as dúvidas lá no chat. Agora sim, vamos começar o painel. A gente vai começar com o Dr. Xiao, que vai entrar de forma online e vai fazer a sua apresentação em 10 minutos. Dr. Xiao, bem-vindo. Boa tarde, estamos conseguindo Estamos me sem seu ouvir? som ainda. Sem meu som? Não me ouvem? Vocês não me ouvem? Não estamos conseguindo ouvir o Dr. Xiao ainda. Vocês não me ouvem? Porque aqui nós nos ouvimos. Vamos aguardar um pouquinho o nosso contato, receber o áudio dele.
A gente vê que tecnologia tem essas coisas, né, gente? É solução para tudo, mas às vezes pega a gente pelo pé. Essa galera sabe disso o tempo todo. Vivem tomando toco de aparelho, de bug, de programa. E o cara fala assim, aquele programador colocou essa linha errada aqui, cara, eu quero saber quem foi esse cara que não colocou a linha certa para o negócio não rodar direitinho. Não, com certeza. Alguém fez. Não sei se dá para culpar o estagiário, mas aí tudo bem, né? Isso é mais fácil, né? Temos o áudio dele? Conseguimos aí, produção? Ah. Doutor Chau, bem-vindo. Agora sim. Bom, é um prazer ter o professor aqui e a tela é sua, meu caro. Então, parabéns pela tua forma jovial. Bom, primeiramente, quero pedir desculpa por não estar presencialmente, mas por uma questão de trânsito, eu iria chegar atrasado. Então, eu achei melhor apresentar em conjunto, de uma forma conectada, juntamente com a professora Silvana, que está em Brasília, mas nós seremos, na verdade, a dupla em meio digital. Bom, então eu vou compartilhar minha apresentação. Hoje, basicamente, é para abordar a parte sobre inovação na saúde pública, desafios e oportunidades. Já fui apresentado como professor da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Telesaúde. A primeira coisa, só queria dizer uma coisa muito importante. Estamos em acentuada inclusão digital em toda a sociedade. Tá? Então, se vocês forem ver que nós temos Pix, Drex, robô de limpeza e vários outros, metaverso, então por que nós não deveríamos acompanhar a evolução tecnológica e aplicar na área de saúde? Recentemente, vocês viram que Apple, inclusive, lançou o computador realidade aumentada, tá? Isso significa que nós estamos evoluindo não apenas a telesaúde, eu prefiro usar que a saúde mais telesaúde cria a saúde conectada e vão chamar a saúde conectada como saúde sem distância. Naturalmente, dependendo da região que nós estamos atuando, a combinação da sistemática e da estratégia muda. Certamente, um local com maior conectividade, usamos um formato, e localidades distantes, remotas, nós podemos usar a saúde conectada assíncrona. Mas, de qualquer forma, nós podemos olhar a nossa tendência 2026, 2030, inclusive com o uso até de inteligência artificial como processo de apoio de uma pré-triagem para reconhecimento de processos na fases precoces. Aqui eu só queria dizer que a telesaúde, algumas pessoas acham que a telemedicina e telesaúde são talvez pensamentos, ou ideias, ou propostas. Na verdade, é lei, tá? A telesaúde, tem uma lei federal que foi sancionada no dia 27 de dezembro de 2022, quando estive no ano passado aí, no Todos Juntos contra Câncer, ainda não existia essa lei, estava em tramitação. Então, nós temos uma lei que mudou o SUS. E essa lei que mudou o SUS, basicamente, ele reconhece a modalidade não presencial. Ele reconhece a modalidade não presencial como um método de exercício profissional. O que nós precisamos é agora, baseado nessa lei, ir estruturando os processos de uma forma coerente. E a professora Silvana, ela vai apresentar com mais detalhe a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, que tem um papel importantíssimo nesse processo da articulação da telesaúde de uma forma estruturante e não apenas de uma forma de empolgação. A outra coisa que eu queria mostrar, que até o ano passado eu já tinha mostrado, o Conselho Federal de Medicina já tinha publicado a Resolução 2314, e levantava a questão que a telemedicina
não era uma questão de teleconsulta apenas. Telemedicina envolve assistência, educação, mas envolvia prevenção de doenças e lesões e gestão e promoção de saúde. Isso é muito importante porque a prevenção de doenças e promoção de saúde devem fazer parte de uma cadeia de processo, vamos chamar de bem-estar e qualidade de vida. Tá? Então, para ofertar uma qualidade de atendimento ou uma qualidade de cuidados, melhor dizendo, nós não devemos apenas olhar em cuidar da doença, mas nós temos que olhar um processo mais global. E seguindo essa linha, a portaria do Ministério da Saúde, 2 de junho do ano passado, também seguiu a visão do Conselho Federal de Medicina, nem que o Conselho Federal de Medicina publicou no dia 5 de maio, e o Ministério da Saúde publicou a portaria no dia 2 de junho, também olhando que existem na verdade, 5 grandes áreas de atuação também para a telesaúde, que é assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Esse alinhamento é fundamental e eu apenas pus a lei no início, porque lei se cumpre, enquanto que ela dá um subsídio à resolução e à portaria. Então, basicamente, para que nós possamos estruturar uma estratégia de saúde, nós não podemos olhar uma consulta, né, de uma forma isolada. Nós temos que olhar a linha de cuidado. Então, vocês veem que aqui eu pus que nós precisamos olhar, antes de mais nada, o cuidado pessoal. O cuidado pessoal envolve estilo de vida, envolve bem-estar e envolve a saúde nas escolas. Se nós queremos fazer, inclusive, prevenção de doenças, cuidados com câncer, reconhecimento na fase precoce, talvez o personal care é a fase importantíssima, uma estratégia levando esses cuidados e o reconhecimento de doenças nas fases precoces, inclusive para dentro das escolas. Quanto mais cedo as pessoas ouvirem, aprenderem, melhor será a participação. Então, a saúde, ela vem de um cidadão participativo. E aí o personal care, o cuidado pessoal, pode estar interligado com a atenção primária, podem estar interligados com o cuidado domiciliar e podem estar interligados com o cuidado integral. E aí sim, um central de monitoramento biopsicossocial, com teletriagens, telecuidados contínuos, eles passam a ser uma estratégia. E aí o câncer é fundamental. Câncer não é uma questão só de doença, mas é uma questão de cuidar das pessoas durante a jornada dele, inclusive nós podemos levar à reintegração e reabilitação. E, naturalmente, a telesaúde na linha de cuidado, nós também não podemos esquecer que, invariavelmente, em algum momento, nós teremos que chegar a discutir sobre a terminalidade. A terminalidade tem que ser uma terminalidade humanizada, um cuidado humano multiprofissional. E aqui, então, eu mostrei que se nós queremos fazer uma abordagem de qualidade para a área de câncer, temos que trabalhar essencialmente em linhas de cuidado, aí sim a telesaúde é uma das grandes forças que permite essa criação de um processo humanizado. Esse aqui foi lançado na quinta-feira passada, na Universidade de Brasília, Campus Ceilândia, a primeira estação de telesaúde do Brasil. Telesaúde e bem-estar. Então, vocês veem. Por quê? Porque nós não podemos cuidar apenas de doença, mas nós temos que cuidar dos aspectos emocionais, sociais, entre outros. Então, essa é a primeira estação, que inclusive foi criada com uma ambientação, com maca, com dispositivo para acompanhamento, portanto, é uma unidade de qualidade para telemonitoramento. Seja telemonitoramento de alguém em tratamento, ou telemonitoramento, inclusive, em pós-intervenção hospitalar, entre outros, mas um ambiente agradável, que não seja uma cabine claustrofóbico,
que está conversando com um profissional do outro lado. E aquele é projetado, inclusive, para avaliações de reabilitação. Tá? Então, essa é a primeira unidade no país que foi lançado na Universidade de Brasília, e possivelmente o segundo vai ser no município de Santos, que é uma área de litoral, e que aí nós temos que trabalhar muito com câncer da pele, entre outros, e talvez o terceiro será em Manaus, por causa que vamos atuar, inclusive, na área dos idosos. Então, aqui é só para mostrar o que pode ser feito dentro de uma estratégia, inclusive, envolvendo as estações de telesaúde. Aqui é só para mostrar que, para fazer uma boa prevenção, nós temos que nos comunicarmos corretamente e de forma fácil. Esse aqui é um projeto nosso do Homem Virtual, onde usamos a computação gráfica para explicar para a população sobre o que está acontecendo no seu corpo. Quem entende, participa. E aí, essa estação, ela tem uma outra característica. A parte externa era utilizado como outdoor interativo, como a parte de transferência cultural sobre saúde. Então, é por isso que ele é chamado de bem-estar e usa a computação gráfica 3D para explicar sobre a patologia e o que são os métodos, inclusive, de proteção, os métodos protetivos. E, por último, aqui eu só queria mostrar que agora, no dia 18 de setembro de 2023, foi sancionada uma lei, chama 14.681, que vocês lembram que eu falei sobre saúde nas escolas. As estações de telesaúde podiam estar nas escolas e promover uma difusão de cultura em saúde, e essa institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. E aí eu diria que nós teremos uma junção de qualidade se nós fizermos o personal care dentro das escolas. Tá? Então, só para dizer que para ajudar o governo, eu sou presidente da BTMS, nós criamos 12 núcleos de indução estratégicas para apoiar, tá? Inclusive, vocês veem que nós temos um item E chamado promoção de saúde, prevenção de doenças e saúde nas escolas, assim como telesaúde e bem-estar e estilo de vida. E aí eu convido para quem tiver interesse em fazer uma participação estruturante, que aí vocês podem se tornar membro da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, inclusive o Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde em abril do ano que vem. Eu não vou falar, eu acho que a professora Silvana vai comentar, que no dia 2 e 3 de outubro nós teremos um evento do Simpósio de Transformação Digital do Ministério da Saúde, que basicamente ocorrerá em São Paulo, e aí vocês veem como o Ministério da Saúde tem feito grandes esforços para fazer ações estruturantes. Agradeço pela atenção e ficarei no aguardo no horário do debate. Obrigado. Obrigado, professor Chau. Bom, eu quero agora chamar para a tela aqui a professora doutora Silvana Bezecri para falar para a gente. Bom, o doutor Chau colocou o desafio, né, e deixou essa batata quente aí na mão do Ministério. E, na verdade, é o seu departamento que tem que resolver, descascar esse abacaxi aí, não é não? Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer à comissão organizadora pelo convite e justificar a ausência do professor Cleinaldo, que teve que substituir nossa secretária, num evento muito importante, que hoje é a inauguração do complexo industriário do Ministério, e realmente nós tivemos que nos dividir. E, tendo em vista a importância do evento, nós fizemos questão de fazer essa divisão e estar aqui falando do Ministério e junto com o professor Chau, porque ele é nosso parceiro, viu? Obrigado pela provocação, Marcelo. Vamos só compartilhar, então, a tela. Então, como bem colocou o professor Chau, nós, na verdade, somos uma secretaria nova,
Então, dentro do Ministério da Saúde, nós temos várias secretarias já bem conhecidas, e a CEIDIG, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela é uma secretaria nova, cujo decreto 11.358 é de 1º de janeiro de 2023, e ela vem exatamente, né, com esse objetivo de congregar essas demandas da tecnologia. E nesse contexto de organograma, então, nós temos 3 departamentos. E eu sempre brinco nas apresentações colocando que um deles é muito conhecido, que é o caso do DataSUS, né? Então, a gente brinca que é o irmão mais velho. É um departamento já bem conhecido, coordenado hoje pelo professor Bueno. Nós temos um outro departamento, que é o DEMAS, que é o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas, onde está a RIPSA, né? E nós temos, então, ele sendo coordenado pelo professor Paulo Celera, e o departamento mais novo, no caso, que é o Departamento de Saúde Digital e Inovação, que é o DESD, coordenado pelo professor Cleinaldo, onde nós estamos com a telesaúde e inovação. E, na verdade, dentre os pontos importantes que a gente vai passar brevemente da secretaria, é a questão da gestão da saúde digital, trazer a literacia, trazer também a questão principalmente de proteção de dados, que é uma preocupação nossa, porque fala-se em tecnologia, faz-se tecnologia, mas o como fazer, o cuidado e, sobretudo, dentro dessa transformação, ter o cuidado com o usuário, a pessoa. A gente usa a tecnologia, mas as pessoas precisam ser cuidadas para que seus dados não sejam, de forma leviana, utilizados sem o devido cuidado. Então, esse é um cuidado muito grande que a Secretaria tem em relação a todo o programa que ali está sendo construído, e tendo o cuidado também, então, de estar dentro de uma proposta de construção com inovação, mas, sobretudo, trazendo os princípios do Sistema Único de Saúde, para ter inclusão aí nesse contexto, né? E o usuário sempre como o protagonista nosso. Ele é o ponto mais, a pessoa mais importante aqui no nosso contexto, né? Então, trazer dentro da transformação digital os princípios do SUS, democracia, inclusão, solidariedade, equidade, direito humano, todo esse contexto aqui incluído no programa. Nós estamos diante de um processo, para vocês terem uma ideia, nós estamos agora com 8, 9 meses, né? E nesse contexto aqui, realmente, nós agora estamos numa construção de um programa que deve estar sendo lançado até o final do ano, que é o Programa SUS Digital Brasil. A gente já vai dar um spoilerzinho aqui, vão vir alguns contextos aí, dentre eles a questão da infraestrutura, de conectividade, o modelo, né, também de interoperabilidade, governança, que eu vou trazer um pouquinho aqui nesse contexto, indicadores. Nós tivemos recentemente a reativação da RIPSA, que é uma reativação importante para a gente trazer de novo indicadores com confiabilidade, para que a gente não fique com as confusões de informação que muitas vezes nós passamos recentemente, né, nos últimos anos. Então, trazer todo esse contexto dentro dessa transformação digital e tendo sempre também o cuidado na questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses eixos são os eixos que estão dentro do programa, né, que é cultura de saúde digital, formação, educação, a literacia propriamente dita, as soluções tecnológicas e serviços de saúde digital no âmbito do SUS, interoperabilidade e análise e disseminação da informação. A informação é um bem
caro para nós. Então, esse cuidado do gerar uma informação com confiabilidade é importantíssimo para a secretaria. Então, dentre os marcos regulatórios, nós temos o Programa de Telesaúde, Redes, né, tem a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2028, que é onde nós, inclusive, nos baseamos, e a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Então, são marcos regulatórios que utilizamos exatamente dentro desse contexto, incentivando essa transformação digital e motivando essa transformação. Dentre a telesaúde, como bem colocou o professor Chau, ele coloca com muita propriedade e traz a inclusão da prevenção, o que para nós é muito importante, porque até então se tinha muito o contexto da teleconsulta no contexto mais de cuidado e tratamento e diagnóstico. Mas aí nós temos hoje essa amplitude na visão de prevenção, num contexto também de um cuidado mais ampliado para as famílias e no contexto mais de biopsicossocial. Então, quando a gente pensa em câncer, por exemplo, é uma doença que não atinge só a pessoa, nós atingimos também a família acometida. Essa família também precisa de um suporte. Então, a telesaúde, de um modo geral, ela tem essa acessibilidade, né? Então, você consegue dar esse suporte de forma multifatorial, multiprofissional, né, a essa família, de um modo geral. Além disso, a telesaúde, hoje nós temos algumas ofertas nacionais. Então, são serviços em que a gente tem como telediagnóstico de uma forma mais rápida, precisa e de forma inclusiva em vários municípios. Esse é um programa, na verdade, que já existe há alguns anos, mas que nos últimos anos houve uma diminuição na sua atuação, e nos últimos 6 meses nós tivemos um incremento considerável a partir da criação da secretaria. Então, houve uma adesão importante, principalmente nessas 3 ofertas nacionais, que é a oferta da teleoftalmologia, da cardio e da dermatologia. Então, isso também foi um avanço, principalmente quando a gente pensa no câncer de pele, por exemplo, né, e outras doenças aqui relacionadas. Então, houve um progresso em pouco tempo, aí a gente já tem algumas ações bem palpáveis com a criação da secretaria. Aqui, na verdade, alguns dados referentes às teleinterconsultas que aconteceram, e recentemente nós tivemos a criação, porque um dos pontos que a gente tem como fragilidade ainda é a conectividade. E nós tivemos agora a inauguração da Infovia 01, que conecta o Norte Conectado, vai de Santarém a Manaus. Essa inauguração, ela teve uma atuação muito forte nossa, da CEIDIG, e nós tivemos aí a presença do presidente com a ministra, e nós tivemos a SBIM também, várias, a BTNS, enfim, vários outros colaboradores conosco tiveram presente, e nós realmente tivemos aí a conectividade com vários municípios em tempo real, né, e a conectividade não teve nenhuma variação durante a consulta, né, a comunicação. Então, isso para nós é muito importante, porque traz uma estabilidade na questão, um dos pontos de fragilidade, que é exatamente a conectividade. Outro ponto importante é a comunicação das redes que já existem. Então, a RNDS, né, que é a Rede Nacional de Dados, para que haja comunicação em tempo real e também faça a interoperabilidade entre as plataformas que já existem
em cada município, em cada estabelecimento. Então, isso também é um desafio nosso enquanto secretaria, né? Esses modelos são modelos que estão sendo construídos e alinhado com os municípios, estados, enfim, e com os serviços. Outro item importante que nós temos trabalhado bastante são, na verdade, o Conect SUS é um aplicativo, e esse aplicativo ele tem tanto a versão cidadão, quanto a versão profissional, quanto a versão gestor. A versão cidadão, ela aproxima mais ainda essa informação do paciente. Então, o Ministério consegue trazer dados mais concretos e mais fidedignos ao paciente. O dado de vacinação é o exemplo mais recente, concreto, né? Então, isso realmente, para o Ministério, é um avanço significativo dentro do que nós temos aí historicamente em termos de tecnologia. Aqui as funcionalidades do Conect SUS cidadão, são vários itens que estão disponíveis para o cidadão, tem a parte educacional, inclusive, que também está disponível, né? E tem também a parte do profissional, onde a gente conecta com o prontuário eletrônico, e a parte também do gestor. Então, é um aplicativo do Ministério, do DataSUS, especificamente da CEDIG, que está trazendo cada vez mais essa proximidade aí, tanto com os serviços, com os profissionais, como também com o cidadão, com o usuário. Em resumo, então, pontos ainda de desafio, apesar do pouco tempo, né, e da secretaria ser nova, nós ainda temos a dificuldade na conectividade, interoperabilidade, são os pontos ainda de desafios, o laboratório de saúde digital e inovação, né, todo o legado para o SUS, em termos de saúde digital, e a literacia, que é outro ponto importante. Então, como bem colocou o professor Chau, agora convidamos a todos, agora 2 e 3 de outubro, nós teremos o primeiro simpósio de transformação digital no SUS. Ele é realizado pela CEDIG, mas em parceria com vários colaboradores e parceiros. Então, assim, ele vai ter tanto a modalidade presencial quanto a digital. Então, sugiro e convido a todos a participar do nosso simpósio. Muito obrigada pela participação e espaço. Falar da nossa secretaria. Pode fechar. E, ó, só para a plateia, talvez não tenha ideia, parece simples, por exemplo, o Conect SUS, com a carteirinha de vacinação digital da Covid. Bom, minha família mora fora, mora nos Estados Unidos, e só para dizer uma coisa, lá não tem. Não tem. No estado que eu morava, por exemplo, no estado da Flórida, onde moravam muitos brasileiros, agora eu estou morando em Virgínia, mas na Flórida, por exemplo, não existe carteira digital de vacinação. Está certo que eles não gostam de vacina lá, mas isso é outro problema. Eles não vão fazer o menor esforço para isso. Mas não tem, desde o início. Você tem isso separado por estados, nos Estados Unidos, que a gente sempre olha e fala, uau, né? 330 milhões de habitantes. Não, a gente tem 200 e muitos, e a gente tem carteira digital de vacinação, e eles não têm, né? Graças ao trabalho da CEDIG e do Ministério da Saúde. Então, olha só, sabe o que eu observei agora, Gabriel, ouvindo os dois professores? A gente vai ter uma quantidade de dado surreal aparecendo. Né? Desde a primeira, vamos lembrar aquela primeira tela do professor Chau, em que ele falava que você ia ter uma central de monitoramento, ia receber dados de atenção primária à saúde, depois também dados dos exames, e agora a professora Silvana falou de dados do Brasil inteiro. Beleza, dado é muito importante.
Mas dado é dado, né? Dado é uma informação. Cada um de nós tem as suas, enfim. E isso tem que ser transformado em inteligência, né? Em informação que a gente possa usar. Isso até a professora Silvana já previu na criação de estratégias, poder distribuir. Como é que a gente faz isso? E aí vem a pergunta, estamos vivendo, né, o Big Data. A gente escuta isso o tempo todo. Tem gente que usa isso para assustar as pessoas, tem gente que usa isso para fazer trabalho de verdade. Então, estamos vivendo o Big Data. Né? E como é que a gente... O que tem que ter junto para a gente poder mergulhar nesse mar de dados e sair alguma coisa que a gente possa aprender e melhorar? Alô, alô, alô. Pronto. É só o passadorzinho. Tá, já. Tranquilo aqui. Alô, agora foi, finalmente, tá vendo? A gente fala de inteligência artificial e não consegue ligar o microfone, né? Bom, pessoal, então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite da Nina, agradecer os colegas aí de painel também, e a cada um de vocês por estar aqui discutindo esse tema tão importante que é a inovação e a tecnologia em saúde, especialmente a saúde pública, né, que imagino que seja foco aí de trabalho de muita gente que está aqui hoje. Bom, para dar início à nossa apresentação, deixa eu só ver aqui... eu tenho que... foi. Retornando aqui um pouquinho. Onde que é? Aqui, talvez. Para cá? Acho que não. Pronto, beleza. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a inteligência artificial em saúde pública, né, e contemplando um pouquinho dos principais desafios e oportunidades que a gente tem na área. Tá? Aqui é um breve panorama do que a gente vai abordar nesses 10 minutos. A gente vai iniciar comentando um pouco sobre o que é essa tal inteligência artificial que todo mundo fala hoje em dia. O que é especificamente o machine learning, como a gente vai ver, é um pequeno braço, né, da inteligência artificial atualmente. Quais são os tipos de inteligência artificial que a gente tem na atualidade, as oportunidades e desafios, e um case aí, né, bem brevemente, sobre um algoritmo que a gente desenvolveu para a predição do risco de óbito em pacientes com câncer aqui no estado de São Paulo. Tá? Então, vamos lá, as dificuldades técnicas. Trazendo um pouco do conceito de inteligência artificial, é muito importante a gente, antes de entrar nessa questão propriamente dita da inteligência artificial, trazer uma reflexão breve sobre o que é inteligência. Né? A inteligência, por si só, é algo bastante abstrato de se definir, né? Principalmente porque a gente tem diversas correntes filosóficas, históricas, que compreendem a inteligência de maneiras distintas. Então, para a gente aqui que está trabalhando com dados, vai trazer um pouco desse contexto de inteligência artificial, a gente vai contemplar a inteligência como a capacidade de aprender e tomar decisões. Tá? Então, somente. Então, quando a gente falar de inteligência nesse contexto, né, do dia de hoje, nós estamos dizendo sobre a capacidade de aprendizado e a capacidade de tomar decisão. Tá? Diante disso, quando a gente traz esse conceito de inteligência para a tal da inteligência artificial, a gente traduz a tal da IA como uma capacidade que as máquinas possuem de aprender e tomar decisão. E quando a gente fala máquina, a gente traz principalmente aí os sistemas computacionais, os computadores como um todo. Né? Geralmente a gente associa muito a ideia de inteligência artificial com aquele robozinho, aquele humanoide, né, que está aí, enfim, pronto para nos dominar, mas não é bem assim, tá, gente? A inteligência artificial ela começa principalmente ali, primeiramente em ter bons dados, e aí por consequência a gente conseguir desenvolver algoritmos em visão computacional. Tá? Há quem defenda também que a inteligência artificial pode ser contemplada como a capacidade que as máquinas possuem em se comportar como nós, seres humanos, que ainda é um fato bastante utópico, né, nos dias de hoje, mas é algo para a gente discutir e se preocupar também. Tá? Então, a gente está vivendo hoje a emergência, né, da inteligência artificial, então também é momento de nós definirmos quais são os limites dessas inteligências. Tá?
Bom, antes da gente entrar de fato aí no nosso case, na definição do que é Machine Learning, a gente trouxe aqui 4 grupos de definições, né, que frequentemente são confundidos, que é a própria inteligência artificial, né, como nós já vimos, a IA é simplesmente a capacidade que as máquinas têm de aprender e tomar decisões. Do outro lado, a gente tem a ciência de dados, tá, que é uma área aí bastante multidisciplinar e envolve várias etapas do processo de data science que a gente conhece, né? Então, a gente tem desde a coleta, a análise, o processamento, tudo isso é data science. Tá? Mas não necessariamente data science conversa com inteligência artificial e inteligência artificial conversa com data science. Tudo bem? Então, se a gente está, por exemplo, aqui numa análise epidemiológica de saúde, acompanhando aí a prevalência ou incidência de determinada doença no Brasil, a gente não necessariamente vai utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial, mas a gente certamente vai utilizar ferramentas de ciência de dados. Tá? Então, são coisas diferentes que, às vezes, a gente acaba confundindo e tratando como sinônimos. Por outro lado, a gente tem o Big Data, tão famoso Big Data também. Né? A gente está vivendo aí a era dos dados, e tem muito dado sendo coletado, tem dado sendo coletado da gente, inclusive, nesse momento. Daqui a alguns dias, o Google vai falar para vocês, olha, vocês estiveram no World Trade Center Events, o que achou, qual avaliação você faz desse local? Né? Então, estão coletando os dados da gente a todo momento. Tá? E o Big Data ele é muito confundido também como uma grande e simples base de dados. Mas o Big Data vai além, ele é um conceito. Tá? E nesse conceito, a gente tem 5 itens principais, que são a veracidade dos dados, o valor que esses dados geram para mim, o volume, a variedade e a velocidade que eu tenho associada a esses dados. Tudo bem? Então, não é simplesmente um grande volume de dados, é um conceito que a gente tem dentro da ciência de dados e muito importante para a gente. Tá? E, por fim, o Machine Learning ele é uma técnica dentro da inteligência artificial, tá? Que faz com que os algoritmos, né, ou a máquina, de fato, tenha a capacidade de aprender padrões gerais nos dados. Tudo bem? Então, essa é a diferença básica entre esses 4 conceitos. E aí a gente tem o Deep Learning também, que é frequentemente confundido com o Machine Learning, mas o Deep Learning, trazendo aqui para uma visão mais simplista, é o que a gente entende por redes neurais profundas. Tá? Então, é um grupo de algoritmos que a gente tem em Machine Learning, que são as redes neurais, e aí a gente tem aí muitas camadas associadas a essas redes neurais, o que configura o Deep Learning. Tudo bem? Passando aqui brevemente para os tipos de inteligência artificial, a gente tem 3, né, que são os mais importantes. A primeira delas é a inteligência artificial estreita, que basicamente são aquelas inteligências que se traduzem, né, e conseguem fazer somente uma atividade exclusiva. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem ali um algoritmo para diagnosticar um paciente, isso é uma inteligência artificial estreita porque esse algoritmo só é capaz de fazer esse diagnóstico. Tá? Ele não consegue fazer outra coisa senão essa atividade para que ele está determinado. Depois a gente tem a inteligência artificial geral, que aí, são algoritmos que conseguem fazer funções diferentes, executar tarefas distintas. É um exemplo, né, há um pouco de discussão nesse sentido, mas é o famoso ChatGPT, né, que aposto aí que quase todo mundo já brincou um pouquinho com ele. Tá? Então, é algo que fez assim, a inteligência artificial subir de patamar aí no último ano e assustou muita gente. Tá? Eu confesso que nos primeiros dias eu fiquei um pouco assustado, mas depois eu entendi ali que de fato, né, a máquina provavelmente não vai dominar a gente, não, tá? E por último a gente tem a inteligência artificial superinteligente, que ainda é um conceito distante, não existe na prática, tá? Que são as máquinas aí que eventualmente vão conseguir superar a nossa inteligência humana. Tá? Então, é um conceito bem teórico, ainda a gente não tem demonstrações concretas da superinteligência. Então, a gente sabe que a inteligência artificial ela se traduz, né, por uma capacidade de aprendizado, e esse aprendizado ele é gerado através dos algoritmos de Machine Learning. Tá? Então, quando a gente fala em Machine Learning, isso é um braço da inteligência artificial, em que os algoritmos, eles, em linhas gerais, aprendem padrões gerais nos dados. Tá? Então, para que a gente usa o Machine Learning? Para que eu consiga entender, de forma geral, como, né, são as características intrínsecas dos meus dados, e eu consiga tomar alguma decisão em cima disso. Tá? Essa é a finalidade básica do Machine Learning, ou do aprendizado de máquina, que a gente tem aqui para a tradução brasileira.
Algumas oportunidades a gente tem, principalmente na área da saúde, muito presente a questão de diagnóstico através de algoritmos. Tá? Então, eu saber se uma pessoa já está ou não com determinada doença. A gente tem também algumas oportunidades na predição de doenças, e aqui no caso não é se ela está, mas sim se ela vai ter em algum momento no futuro, né, uma doença específica. Predição de prognóstico, então, dado que uma pessoa tem uma doença, eu quero saber qual que vai ser o desfecho, se ela vai vir a óbito, se ela não vai vir a óbito, se ela vai se curar, se determinado medicamento vai funcionar ou não. Então, isso é um braço também do Machine Learning. E para a gestão de saúde como um todo, tá? Aqui a gente se divide em questões hospitalares e saúde pública também. A gente tem bastante oportunidade aqui, principalmente no hospitalar, que geralmente os hospitais conseguem disponibilizar os dados com um pouco mais de facilidade, mas na saúde pública também. Tá? A gente vem desenvolvendo projetos bem interessantes de aplicação prática já da inteligência artificial na saúde pública, e que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Em termos de desafios, assim como toda a tecnologia, né, a gente tem alguns desafios bem importantes. O primeiro deles é a questão ética e de vieses, principalmente na nossa sociedade. Historicamente, a gente carrega muitos preconceitos raciais, étnicos, sexistas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na implementação desses algoritmos para que a gente, ao invés de melhorar o cenário de saúde ou melhorar o cenário econômico, social, a gente não aprofunde essas questões, né, que estão enraizadas na sociedade. Então, há uma discussão muito importante e muito crítica nesse sentido para que a gente não perpetue os preconceitos, né, com base na implementação dos algoritmos. Então, outro ponto, principalmente na área da saúde, é a implementação e o threshold aceitável. Né? O que é esse threshold aceitável? É quanto que o algoritmo pode errar. Né? A gente tem aí algoritmo para todo lado atualmente, né? Então a Netflix dá ali uma predição, qual que vai ser o feed, pode falar Netflix, os streamings falam, né, qual que vai ser a predição que a pessoa vai querer assistir um filme em determinado momento, e isso tem um impacto muito pequeno se aquele algoritmo errar. Né? Então o que a gente vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai simplesmente passar ali para o lado e falar, vou assistir outra coisa. E isso é completamente diferente na área da saúde. Né? Quando a gente fala de algoritmos errando, a gente fala de vidas que podem estar sendo colocadas em risco ou não. Tá? Então, tem uma discussão muito presente que é quanto um algoritmo pode errar na saúde, e é por isso que a gente ainda não está com tanta implementação assim, né, comparativamente a outras áreas. Dados de qualidade é isso, né, que a gente tem muita dificuldade também no Brasil, aí o João vai apresentar mais para frente, né, um trabalho muito notável em tentar trazer dados de qualidade na área da saúde. Privacidade de dados, algo também bastante crítico, dado que a gente conversa muito com dados sensíveis, né, em saúde. Capacitação dos profissionais, então a gente cria aí todo um aparato de inteligência artificial, mas é preciso que as pessoas saibam utilizar. A inteligência artificial não vem para tomar decisão, ela vem para suportar a tomada de decisão, tá? Isso é importante deixar claro também. E os limites da inteligência artificial, como que a gente pode colocar limites nesses algoritmos para que eles trabalhem a nosso favor e não contra nós. Tá? Trazendo rapidamente também um case que a gente desenvolveu aqui no laboratório de Big Data da USP, foi um algoritmo para a predição do risco de óbito em pacientes com câncer no estado de São Paulo. Esse trabalho foi publicado recentemente, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele está na íntegra, está disponibilizado aí, graças ao Open Science, Open Access. E nesse trabalho a gente utilizou dados do Registro Hospitalar de Câncer aqui de São Paulo, né, da Fundação Oncocentro, da FOSP, justamente para poder entender, no dia do diagnóstico, qual que é a probabilidade desse paciente, né, qual que é o risco dele morrer entre 12 a 24 meses após esse diagnóstico. E qual que é a finalidade desse algoritmo? É principalmente eu conseguir, de alguma maneira, integrar esse algoritmo e entender quem que eu preciso priorizar dentro de uma fila de tratamento e quem que eu posso esperar um pouco mais, né, dado aí as características dessa pessoa e o risco que ela tem de evoluir a óbito. Tá? Então, foi isso que a gente desenvolveu nos últimos anos. É um algoritmo que ainda não está em prática. Tá? Isso é uma discussão justamente porque a gente tem esses pontos anteriores. E aqui, só para vocês darem uma olhadinha, são os resultados principais. Tá? Aqui é uma tabelona bem grande, mas o que é importante a gente trazer desses resultados? Principalmente quando a gente tem um algoritmo que engloba 200 mil pacientes aqui do estado de São Paulo, então é um acompanhamento bastante grande aqui que a FOSP faz.
E nesse algoritmo a gente conseguiu ter uma sensibilidade, né, de 85%. Então, o que isso quer dizer? Para todo paciente que, de fato, evoluiu a óbito, dentro do nosso registro de dados, o algoritmo conseguiu acertar 85% dos casos, né, dando esse desfecho de que a pessoa realmente iria a óbito. Tá? Então, é um algoritmo que consegue, né, dado as suas limitações, fazer essa predição, né, com bom desempenho. Tá? Então, em linhas gerais, para a gente fechar, né, um algoritmo que ainda está em discussão, a gente desenvolveu esse trabalho junto com a Secretaria de Estado aqui de Saúde de São Paulo. Então, é interessante mostrar também que a gestão de saúde está se importando com a IA, e a gente vai caminhar cada vez mais para isso. Tá? Então, era isso que eu queria trazer, agradeço aí a atenção, deixo aqui os nossos contatos, né, do laboratório, o meu também, para que alguém quiser tirar alguma dúvida, e passo a palavra. Obrigado. Bom, obrigado, Gabriel. Eu acho que isso aí mostra o quanto que a gente pode evoluir. E agora, o desafio está com o João, porque o João está na ponta da história, vamos dizer assim, né? Ele está trabalhando com quem está lá na ponta. É muito legal. A gente viu uma construção de um modelo digital de saúde. Quem está vendo, nós estamos vendo um grande desenho, né? Um desenho que sai da teoria do professor Chao, passa pela Secretaria de Digital, da Saúde Digital do Ministério da Saúde, vai para a análise dos dados que o Gabriel fez, e agora o João vai dizer o seguinte, e lá na ponta? Quem é que está na ponta? Você imagina que o Brasil tem lá seus 5.600 e alguma coisa de município, eu não sei o número exato, mas é perto disso, né? E imagina o prefeito, o secretário de saúde, de uma cidade pequena, lá na ponta, que fala assim, agora, o que tudo isso vai impactar na minha vida? E o que é pior, ou melhor, como é que eu posso usar isso para melhorar a saúde da minha população? Então, o João vai contar esse case que é realmente brilhante. O Gabriel fez o spoiler aqui. Quero te dar os parabéns desde já, porque do que ele vai apresentar para vocês. E a tela é tua. Obrigado, Luiz. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Queria primeiro agradecer aí pelo convite. Segunda vez que a gente está aqui, a gente veio no passado também, sempre um prazer estar nesse evento. Como já foi um pouquinho comentado aí, eu sou cofundador de uma organização sem fins lucrativos chamada Impulso Gov. E antes de começar, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês levantassem a mão. Quem aqui tem plano de saúde? Qualquer plano. Boa. Não sei quem olhou em volta, mas basicamente todo mundo levantou a mão, talvez uns 95% aí. E eu digo isso sempre porque isso não reflete o Brasil. Na verdade, no Brasil, a gente está falando aí de mais ou menos 20% das pessoas que têm acesso a algum plano de saúde, e os outros 80%, mais ou menos 150 milhões de pessoas, não têm. E os indicadores de saúde desses dois Brasis são muito diferentes, e é basicamente por isso que a gente decidiu fundar a Impulso Gov. Isso aconteceu 4 anos atrás, e a gente percebeu, como já foi tateado aqui, que o SUS tem muitos dados, mas ele é pobre em informação. A gente já fez uma parte muito grande do desafio envolvido em criar um sistema único de saúde de qualidade. Tem algumas coisas que são comparativamente bem simples, que a gente não fez ainda, mas que dá para fazer, e a gente está tentando fazer isso, ajudar o SUS a fazer isso, e cada prefeitura, em cada um dos 5.570 municípios do Brasil, fazerem isso por meio do nosso trabalho. Então, a ideia veio quando eu e a Isabel Opsi, cofundadora, a gente se conheceu quando a gente estava fazendo mestrado lá nos Estados Unidos. Nós dois trabalhamos no governo anteriormente, eu no governo municipal aqui em São Paulo, ela no governo estadual, e nós dois vimos isso que eu acabei de falar. Ao contrário do que se diz muitas vezes no debate público, não é verdade que o governo não tem dado, que é tudo em papel. Vou falar um pouquinho sobre isso. A gente tem dado pra caramba e, na verdade, eu fico agoniado toda vez que alguém fala eu tive uma ideia, a gente vai coletar esse dado novo aqui no Brasil inteiro, a gente vai fazer não sei o que lá. Eu já falo, calma aí, a gente não está usando nem os dados que a gente tem ainda. Será que não dá para começar por aqui? E tudo que a gente faz na Impulso é voltado para isso. Hoje, felizmente, a Impulso é muito mais do que eu e a Bel. A gente tem aí um pouco mais de 40 pessoas espalhadas também pelo Brasil todo. Nosso trabalho é primeiramente remoto. Esse é o nosso último encontro presencial. E vou contar um pouquinho como que surgiu a organização, o que a gente está fazendo agora. A gente tinha meses de idade, não tinha nem CNPJ ainda, quando começou a Covid-19. E a gente decidiu, então, mudar tudo o que a gente estava fazendo, basicamente, e trabalhar na resposta à Covid-19 em prefeituras pelo país.
a gente conseguiu, nesse momento, descobrir o poder de produtos digitais para o SUS. Então, a gente desenvolveu algumas ferramentas para que cada cidade, no nível mais local, no nível do município, soubesse se os casos estavam aumentando ou diminuindo, se os óbitos estavam aumentando ou diminuindo. A gente juntou tudo isso num portal chamado coronacidades.org, junto com vários outros parceiros do terceiro setor. E, para nossa surpresa, porque isso era um teste, né, pandemia, a gente estava fazendo tudo o que dava, a gente teve muita adesão, a gente teve mais de 1.000 municípios utilizando isso ao redor do Brasil, e a gente ficou positivamente surpreso e percebeu que tinha um caminho aí para trabalhar no pós-Covid, inclusive, né. Tudo que a gente faz nessa época foi, e tudo que a gente faz até hoje, é 100% gratuito. E esse slide aqui é uma breve explicação de porquê, se necessário a gente aprofunda na conversa, mas a gente trabalha com prefeituras, né, então esses aqui são alguns exemplos, são mais de 100 prefeituras, só que elas não pagam por nada disso. Quem paga por isso, quem viabiliza que o nosso trabalho continue existindo e crescendo, são os nossos apoiadores financeiros. Tem ONGs, que tem recurso de algum lugar, tem o BNDES mais recentemente, tem algumas empresas também, como a Raia Drogasil, por exemplo, e algumas outras. E a gente tem uma parcerias importantes estratégicas, em especial com o Conasens, que já vai entrar aqui na equação, vou explicar por quê. Então, todas as prefeituras que a gente trabalha recebem os nossos produtos e serviços gratuitamente. Esse aqui é o nosso conselho, vou passar mais rápido, como a gente está para os fins desse evento, acho que as duas pessoas mais importantes de destacar aqui é a professora Márcia Castro, chefe da Escola de Saúde Pública de Harvard, primeira mulher, inclusive, professora titular de Harvard, e não satisfeita, ela é chefe do departamento inteiro, e o Dr. Paulo Chapchap, que hoje está no grupo DASA, mas ficou bastante tempo no Sírio-Libanês, no hospital, né? E aí temos pessoas da área de tecnologia, o CTO do Nubank, algumas pessoas do terceiro setor. Isso são só alguns, né, dos nossos conselheiros formais e muitas outras pessoas que, junto com a equipe, tornam o nosso trabalho possível. Aqui alguns reconhecimentos, nada disso é super importante, mas a gente faz bastante esforço para aparecer na imprensa, municiando a imprensa com dados. Então, o nosso trabalho é principalmente para prefeituras, mas a gente faz bastante esforço para dialogar com jornalistas, para falar sobre como está o SUS, em especial nos municípios que não estão ali no eixo São Paulo-Rio, que é onde a gente costuma falar um pouquinho mais. Estou sofrendo. A gente tem duas áreas de atuação na Impulso. A terceira é a que a gente, graças a Deus, não trabalha mais, que é a Covid. O que a gente faz hoje? Trabalha muito na atenção primária e na parte de saúde mental. Para fins do nosso evento hoje, a parte de atenção primária tem uma adesão maior com o tema desse congresso como um todo, então eu vou falar um pouco mais dela, mas só para vocês saberem, se buscarem na internet, no site, vocês vão ver a segunda frente aí de saúde mental bastante também. O que a gente faz na parte de atenção primária? A gente basicamente desenvolveu um produto digital para prefeituras no Brasil inteiro usarem. Da onde veio essa ideia? Quando a gente estava lá trabalhando com Covid, como eu comentei, começou a melhorar, né, a pandemia, e aí os municípios mesmos começaram a falar para a gente, olha, tem um programa novo aí de financiamento da atenção primária, que é como que o governo federal remunera os municípios pelo trabalho que eles realizam no SUS, que eu não estou entendendo nada dele. Vocês podiam ajudar a gente nisso. E aí a gente começou a aprofundar nesse programa. Ele lista, esse programa chama Previne Brasil, ele lista 7 indicadores que o Ministério da Saúde, portanto, falou, olha, esses 7 indicadores são muito importantes na atenção primária. E, na verdade, eles são tão importantes que eles vão condicionar uma parte do recurso que os municípios recebem. E, além de condicionarem recurso, afetarem o orçamento municipal, eles também são indicadores tecnicamente muito relevantes, sobre causas muito relevantes, que é o que resulta nesse slide aqui. A gente está falando de 57 mil mortes evitáveis, como o Taishi mencionou na abertura, são mortes que a gente conseguiria evitar só na parte de atenção primária do SUS, que é uma parte do sistema que é extremamente barata, extremamente eficaz, ela não exige grandes procedimentos de altíssima complexidade ou grandes custos. Tem várias causas aqui, como vocês podem ver, a gente está falando de diabetes, de hipertensão, de perinatal, de vacinação, e a que eu vou destacar aqui nos próximos minutos é o câncer de colo de útero, que no momento é o único câncer que está nessa lista, mas a gente tem contato bem próximo com o Ministério da Saúde e a expectativa é de que novos indicadores surjam, inclusive de outras modalidades de câncer. O que é interessante é que isso que eu vou mostrar aqui se aplica para basicamente qualquer um desses indicadores, inclusive novos indicadores que venham a surgir. No caso do câncer de colo de útero, são 6 mil mortes, um pouco mais, né, 6.600 mortes, todos os anos, por casos que não foram detectados precocemente, basicamente. A gente já teve um spoiler disso daqui, mas hoje 9 em cada 10 unidades básicas de saúde do Brasil utilizam, pelo menos parcialmente, prontuário eletrônico. Como o Dr. Luiz já comentou, isso aqui não existe nos Estados Unidos. E, na verdade, que a gente saiba, isso não existe em nenhum lugar do mundo.
é o maior prontuário eletrônico público do planeta e também é bastante recente. Como vocês podem ver por esse gráfico, há 5 anos atrás era 63%, mais recentemente teve uma forte tendência de digitalização, ou seja, tem muito dado. Falta informação, muitas vezes, mas a quantidade de dados que a gente está coletando torna o Brasil um caso de, assim, a gente está muito, muito bem posicionado para ter um melhor sistema de saúde do planeta. É nisso que a gente acredita na Impulso e a gente tenta ajudar algumas prefeituras a chegar um pouco mais perto desse cenário. Como? Então, existe esse programa de financiamento, vou falar sobre o caso específico do câncer de colo de útero. Existem metas, o Ministério da Saúde falou, gostaríamos que todos os municípios do Brasil conseguissem realizar mais e mais exames do Papa Nicolau, né, citopatológico, para detecção desse câncer. Ele estabeleceu uma meta de 40%, inclusive, só que a gente está muito longe disso no país como um todo. Então, a gente criou essa ferramenta, vou mostrar nos próximos slides o que ela faz. Já deixo esse QR Code aqui. Eu trouxe esse QR Code, inclusive, no ano passado, e as pessoas não estavam usando o QR Code tanto. Agora todo mundo está com o QR Code. Me senti menos especial nos slides, mas tudo bem. Aqui vocês vão ver o site. Ele funciona melhor no computador, porque ele é feito para profissionais de saúde espalhados pelo Brasil. Enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos de família, coordenador de atenção primária, secretário de saúde de cada município, inclusive de municípios pequenos, remotos, distantes dos grandes centros urbanos. O que a gente traz aqui? Resultado dos indicadores, daqueles que eu falei, o histórico do indicador, quantas pessoas o município ainda precisa alcançar para atingir a meta, e aí, para os municípios que são nossos parceiros, eu vou explicar o que é isso, a gente consegue ir para o nível da identificação da pessoa para facilitar bastante o trabalho da atenção primária. Como assim? A gente consegue ver o resultado dos indicadores aqui. Em todos os próximos 3 slides, eu trouxe o município de São Paulo, porque a gente está aqui, mas se vocês entrarem lá, vocês podem escolher qualquer um dos 5.570 municípios do país e vocês vão ver como estão os indicadores do município. Então, aqui no caso de São Paulo, já focando no citopatológico, a gente está falando de 12% das mulheres em idade fértil, fizeram o exame nos últimos 3 anos. Tem que fazer 2 vezes com 1 ano só de intervalo, e depois, se der negativo nos 2, faz a cada 3. Esse é o protocolo do Ministério. A gente está em 12% no município. A gente consegue ver a tendência, que é boa, porque no começo de 2020 era menos de 2%. A gente está em 12%, então olhando o copo meio cheio, mas a gente está em 12%. A gente está muito longe da meta de 40%, que dizer, então, de 100%, que, na verdade, seria o desejável. O Ministério colocou uma meta mais realista, digamos assim, para ter um estímulo, e é possível que essa meta seja revisada conforme chegue um pouco mais perto. Isso está disponível para todos os indicadores, tá? Mas, como eu falei, vou focar nesse daqui. A gente também traz números, e aqui assusta um pouco, porque é São Paulo, os números são sempre muito grandes, a gente está falando aí de quase 2 milhões de mulheres na idade em que o exame deveria ser realizado, segundo o Ministério, 25 a 64 anos, e faltam mais de 500 mil exames, né, de 500 mil mulheres fazerem o exame para chegar em 40%. Tá? Para chegar em 100, é mais que o dobro disso. Então, isso a gente tem informação para o Brasil inteiro, na mesma plataforma que eu comentei. E aí, 5.570 municípios. Aí tem uma outra parte, que é, na verdade, onde a gente dedica mais atenção na Impulso hoje, que são os nossos municípios parceiros. São 54 atualmente, a gente deve até o final do ano já chegar em 70, e temos alguns planos aí de crescimento, espalhados em quase todos os estados do Brasil, esses são os estados no momento. O que esses 54 municípios têm? Eles têm acesso a uma parte do site, depois de um login e senha específico de cada secretaria, que vai para o nível nominal. Então, a gente está falando quem são as mulheres que não fizeram, ou nunca fizeram na vida, ou fizeram há muito tempo atrás, o Papa Nicolau. Nesse slide especificamente, obviamente, esses nomes são fictícios e CPFs também, mas os dados verdadeiros estão disponíveis para o município. Como isso é possível? Porque o município tem esses dados. Como eu mostrei, 9 de cada 10 municípios no Brasil usam prontuário eletrônico. Tudo que a gente faz é acessar a base de dados do município e fazer uma hipertradução da parte mais relevante para o dia a dia dele, que é, afinal de contas, com quem eu tenho que me comunicar e trazer para fazer esse exame. Como eu falei, o SUS fez a parte mais difícil, o SUS já tem 300 mil agentes comunitários de saúde espalhados pelo Brasil. Quando a gente mostra isso daqui para eles, inclusive falando, a adenilia é de responsabilidade da agente comunitária Núria. A Núria sabe quem essa pessoa é, muitas vezes ela sabe de cabeça onde ela mora, se não souber, está no sistema o endereço e o telefone, e ela vai atrás dessa pessoa
e consegue com isso, só com essa informação, a gente vê melhorias impressionantes aí de várias vezes o número de exames que era realizado anteriormente. Então, o que a gente faz do ponto de vista técnico é relativamente simples, porque é um dado que o município, em tese, já tinha, só que ele estava lá afundado dentro de um sistema, porque era só um registro de consulta. Muitas vezes a gente mostra isso daqui para o município e ele fala, como vocês têm esse dado? E a gente fala, a gente tem esse dado porque você nos passou esse dado. Então, você tem esse dado. E é isso. O sistema, muitas vezes, não é de fácil utilização, como é esse caso aqui. Ele nem foi feito para isso. Ele foi feito para registrar procedimentos e consultas, e não para uma ferramenta de gestão, que é o que a gente transforma ele quando a gente faz isso. Isso aqui é atualizado todos os dias, automaticamente. Acho que se você está um coach, trouxe. Esse coach aqui é de uma lista idêntica àquela última que eu mostrei, só que para pré-natal com gestantes. Mas a lógica é exatamente a mesma, só que para manter as aspas ali. Essa profissional de saúde de um dos municípios, um dos 54, que é Viçosa, em Minas Gerais, ela falou, para ser sincera, nunca tinha feito o monitoramento das gestantes na minha unidade. Na minha cabeça, por exemplo, todas tinham feito o exame. Isso é muito comum de ouvir. Eu achei que estava tudo bem com todo mundo. Todo mundo tinha feito pré-natal, todas as mulheres tinham feito Papa Nicolau, diabéticos, hipertensos, enfim. Na prática, a gente vê que não é isso. Foi com o painel de vocês que eu vi pela primeira vez. Eu vi que os exames estavam vermelhinhos, priorizei na semana passada. E aqui também é interessante, né? Ela fala, fiz 2 exames e hoje já está verdinho. E ela acha estranho, porque ela está fazendo a mesma coisa que ela sempre fez, registrando no mesmo lugar. Como é que está mudando na nossa lista, né? Porque a gente está indo lá no back-end do sistema e puxando o dado todo dia. Então, isso é muito importante, porque a gente não precisa que o profissional de saúde faça nada diferente do que ele fazia. Ele não tem que entrar num sistema, dar impulso e digitar outra informação, porque a gente sabe que isso é difícil de dar certo. Eles já estão fazendo muita coisa, já tem bastante trabalho. Se você põe outro sistema, por isso que eu falei que eu fico arrepiado quando me falam de coletar um dado novo, porque é difícil dar certo. E ela fala que vai fazer isso com outro indicador, que é o das consultas odontológicas. E aí, para a gente já encaminhar para o final aqui, tudo isso é depois de a gente assinar um acordo de cooperação técnica com o município, 54 acordos hoje. A nossa equipe de tecnologia fala com a equipe de TI do município, e aí tudo isso é viabilizado. A gente só pega os dados estritamente necessários para fazer aquela lista, e a gente, inclusive, apaga os dados depois de 90 dias, porque a gente não precisa ter esse dado. Esse dado é para o município, a única finalidade é essa, a gente não faz nem estudo, muito menos compartilhamento para qualquer outra entidade, né? A gente tem, inclusive, o relatório de impacto da LGPD no nosso site, para quem quiser consultar. A gente tem 54 municípios parceiros, só que a gente tem 623 municípios na fila de espera. Como assim? Naquele site que tinha o QR Code, se você entrar lá, tem uma parte que você pode falar, eu, Secretaria de Saúde do município X, queria ter acesso, queria ser parceiro, e 623 municípios fizeram isso. Hoje a gente é o gargalo. A gente não consegue fazer essa fila reduzir, ou menos a estabilizar, como vocês podem ver aqui, porque a gente não tem equipe suficiente para fazer isso atualmente. A gente não faz nenhum esforço para isso aqui acontecer. A gente tem uma parceria com o Conasens, eles gostam bastante do nosso trabalho, e cada vez que eles fazem um post no Instagram, isso aqui aumenta 50 municípios. Então, é um desafio que a gente tem, um problema bom, mas é um problema, como eu sempre falo para a equipe, e como que a gente está pensando, já caminhando, né, para tentar resolvê-lo. Desculpa, antes de falar disso. Tem só uma coisa que a gente quer fazer de diferente, de a mais nesse produto que eu mostrei para vocês, da lista nominal para busca ativa, que é a mensageria. Isso aqui também é mérito do SUS. A gente tem quase todas as pessoas têm um celular delas ali no sistema também. E alavancando essa realidade do SUS, a gente fez um piloto já de envio direto de mensagem para o cidadão. A gente, na verdade, ajudou a gente comunitário a mandar mensagem para os cidadãos da microárea delas, mas a gente fez todo o trabalho ali artesanalmente com informações básicas, né? Esse exame é muito importante, inclusive, né, a mortalidade do câncer de colo de útero em estágio inicial é de menos de 2%, em estágio final é de 80%. Em estágio inicial, você consegue fazer o tratamento na própria unidade de saúde, muitas vezes, em estágio final, você tem que fazer uma remoção do útero cirúrgica, e ainda assim com chances baixas, né, de sobrevivência. Então, a gente tenta conscientizar isso na mensagem de forma rápida e falar, demora 20 minutos para fazer, você não quer clicar aqui para vir semana que vem fazer o seu exame. E com isso, nesse piloto que a gente fez, a gente conseguiu mais do que dobrar o número de exames realizados de um mês para o outro, só com esse envio de mensagem. O que, de novo, prova o ponto que eu estava falando. Assim, o SUS está muito bem preparado para fazer uma prevenção de muito mais qualidade do que ele faz hoje. Porque a gente fez isso daqui, não faltou enfermeiro, não faltou médico para conseguir fazer esse acolhimento, deu tudo certo, o que mostra que o difícil era saber com quem eles tinham que entrar em contato e conscientizar essa pessoa para ela vir até o posto de saúde.
A gente até compara aqui, né, esqueci de falar, sou economista, vários outros da equipe também, então a gente é muito rigoroso com os dados e com garantir que o que a gente está fazendo está realmente tendo impacto. Se não tiver, a gente muda até a gente conseguir. Aqui a gente compara com todos os municípios vizinhos desse município, que não tiveram nenhuma relação com a gente, né, são dados públicos, e a gente vê que eles estabilizaram. Então, a gente tem bastante confiança de que isso foi por causa do trabalho das mensagens. Se o Brasil inteiro aumentasse em 120% o número de exames Papa Nicolau, a gente teria 2.200 mortes a menos por ano. O Brasil precisa mais do que dobrar, mas só se ele fizesse isso daqui, 120%, seria esse número. Então, isso deixa a gente muito confiante de que, se a gente conseguir fazer isso em escala, o número de vidas que a gente consegue literalmente salvar é muito grande por meio desse trabalho com as prefeituras, né? E, para finalizar, a gente teve uma notícia muito legal que a gente acho que divulgou semana passada. A gente ganhou, foi a primeira e única, na verdade, organização brasileira que ganhou uma aceleração justamente para envio de mensagens no WhatsApp. Então, isso que a gente fez como piloto é o que a gente vai conseguir fazer um pouco mais rápido agora e com mais cidades. A gente tem possibilidade de fazer isso sem pagar pelas mensagens por bastante tempo, que foi super legal. E, por fim, muito importante falar como vocês podem ajudar, organizações em geral, geralmente empresas. A gente recentemente, por que a gente não está super agoniado com 600 municípios na fila de espera? Porque recentemente a gente ganhou um edital do BNDES, por isso que o logo do BNDES estava lá atrás, em que a gente pode fazer um match funding. O BNDES faz um match funding de todas as doações que a gente recebe, que sejam para municípios do norte ou do nordeste do Brasil. Então, a gente já está com 2 parcerias desse tipo rolando, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e isso ainda pode continuar por vários anos. Então, é uma possibilidade que várias empresas, principalmente, têm se interessado, porque você dobra o volume de recursos que vai ser efetivamente disponibilizado via o próprio BNDES, e tem doações tradicionais também para qualquer região, aí a partir de R$100 mil. Então, queria finalizar por aqui e dizer que, por tudo isso que eu mostrei para vocês, eu fico bem confiante de dizer que o Brasil tem tudo para ensinar para o mundo como é que faz saúde pública com qualidade. Obrigado. Bom, eu acho que a gente mostrou que consegue resolver esse problema todo, né? Quer dizer, ou pelo menos encaminhar a resolução disso. Eu vou chamar o professor Chau, a doutora Silvana, estão com a gente? Estão, beleza. Só ver eu tirar a cola aqui, porque eu não decorei o número. Para poder... Bom, a pergunta aqui... Primeiro eu vou trazer logo uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, né? E veio para o nosso chat. Eu acho que é mais para a doutora Silvana essa pergunta, mas eu acho que o João também passa perto disso. A pergunta foi: a teleconsulta vai atingir populações mais distantes? A pessoa citou, por exemplo, os índios, os assentamentos. E como é que chega lá? Aí também o professor Chau também entra na conversa. Como é que a gente atinge esse povo que está lá no fim dos confins do Brasil? Aliás, às vezes não estão tão longe assim geograficamente, mas estão longe do ponto de vista de conexão e de conexão social. Olá. Posso começar, professor? Então, por favor. Então, assim, na verdade, nós já temos, historicamente, professor Chau, professora Ana Estela Haddad, assim como o professor Kleinaldo, são pioneiros na implementação da primeira antena de telesaúde da Amazônia, no município de Parintins. Então, isso foi em 2006, para vocês terem uma ideia. E não só Parintins, eu sou amazonense, né? Professor Kleinaldo também, e professor Davi. E nós trabalhamos com telesaúde no Amazonas. E 61 municípios do Amazonas já tinham conectividades, e nós trabalhamos, então, com telesaúde ao longo desses últimos anos. É claro que com instabilidade em função do clima e de toda a tecnologia à época, que dependia de satélite, aí o professor Chau pode falar
mais sobre esse contexto, né? E hoje, com novas tecnologias, fibra ótica, enfim, todo um contexto novo traz uma estabilidade que favorece aí essa conectividade, e a telesaúde traz mais segurança, mais oportunidade, inclusive. Mas, realmente, nós já temos, ao longo dos últimos anos, a experiência em telesaúde em áreas remotas, inclusive num dos municípios mais difíceis, que é São Gabriel da Cachoeira, né? Um município onde nós temos no Amazonas a dificuldade de acessibilidade, muitas vezes só via aérea, inclusive, né? E nós temos conectividade e temos ação com telesaúde lá. Então, acho que vou passar um pouquinho para o professor Chau falar, então, dessa experiência, e, coincidentemente, ele é o pioneiro, assim como o professor Kleinaldo e professora Mistela, escrevendo essa história aí, nossa, de telesaúde. Professora Silvana, obrigado. Eu, inclusive, queria avisar todo mundo que no dia 18 de outubro nós vamos lançar, pela Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, os 20 anos de história da fase heróica de telemedicina e telesaúde no Brasil. Vai ser um livro. Mas só queria dizer isso, eu ouço recorrentemente duas coisas que eu considero que merece reflexão. Telemedicina não é teleconsulta. Teleconsulta é apenas uma pequena parte da telemedicina, tá? Porque o telemonitoramento, teleinterconsulta, entre outros, e teletriagem são coisas importantíssimas, tá? Então, para quem está ouvindo, tire da ideia como teleconsulta como a coisa mais importante, mas ele faz parte da teleassistência. Então, esse é um primeiro ponto. Tanto que, para fazer o citopatológico, ele é importante para eu fazer uma suspeita de câncer de colo uterino, e não é a teleconsulta, é o citopatológico, se chama telediagnóstico. Então, é importante nós olharmos bem. É por isso que eu fiz na minha fala chamado linhas de cuidado, tá? Então, eu vejo recorrentemente falar demais em teleconsulta, tá? E principalmente em câncer, o importante é telediagnóstico com telemonitoramento. A segunda coisa é essa história de áreas inacessíveis. E a professora Silvana já falou muito bem, na verdade, implantamos o primeiro centro de telemedicina na cidade de Parintins em 2006, mas desde 2004, o professor Kleinaldo e eu, nós já tínhamos criado o Polo de Telemedicina da Amazônia e fazíamos transmissões a partir da Faculdade de Medicina da USP para Manaus. Mas se em 2004 podia, como em 2023 ainda alguém poderia dizer que há uma limitação, se nós temos até o Starlink? O Starlink está sendo comercializado pela Vivo. Aí eu faço a pergunta, estão pensando corretamente isso? Eu acho que não. O que precisa é fazer estratégias de infoductos para os locais onde quer se prover um serviço de saúde. A outra coisa, existe um chamado diagnósticos eletivos. Diagnósticos eletivos, eu nem preciso de algo síncrono. O que nós estamos fazendo agora é síncrono, mas talvez 80% da telemedicina é assíncrona. Eu posso enviar dados, imagens e outros para um outro profissional que vai fazer uma avaliação. A maioria dos casos que se lidar na área de saúde são eletivos, tá? Então, isso é muito importante nós pensarmos. Desde 2007, o professor Crenal Costa já tinha feito transmissão de tele-ECG a partir de São Gabriel da Cachoeira, tá? Então, só quero resgatar esse momento histórico só para afirmar, não existe limitação de comunicação. O que existe é apenas a necessidade de um planejamento estratégico, porque tecnologia existe. Segundo, telemedicina não é teleconsulta.
telemedicina é uma organização de processos para melhorar a qualidade de cuidados da jornada de atendimento do paciente. E terceiro, eu quis mostrar lá que associa-se telemedicina e telesaúde com tratamento de doença. Mas a definição brasileira de telemedicina e telesaúde envolve prevenção de doenças e promoção da saúde, ou vamos chamar redução de sinistros. Tá? Então, essa é uma visão global importante. Eu já conversei uma vez com o ex-ministro Nelson Taik sobre linhas de cuidados de câncer, e ele acha que também é muito importante construir essa ideia, e a tecnologia nos permite esse processo. Obrigado. Só Agora, rapidinho. claro. Então, retornando, o outro ponto em relação à saúde indígena. Nós somos uma secretaria meio, né? Então, nós trabalhamos em parceria com as secretarias fins, dentre elas a secretaria que é a CESAI. Então, nós estamos já em tratativas com a CESAI, na escuta da necessidade, né, e em cima disso construindo aí toda uma estratégia de ação por meio da saúde digital nessa parceria. Então, sim, a urgência são com os Yanomamis, mas a ideia é na saúde indígena como um todo, sim. Obrigado, professores. Agora, eu vou fazer uma provocação que eu passei aqui para os dois que estão na mesa comigo, quando eu cheguei. Quando eu fui ler a proposta da nossa conversa, uma coisa veio na minha cabeça. Ou seja, principalmente com relação ao trabalho do João. O João está em contato, aprendi hoje lá com mais de 60 municípios, o número eu guardei, dos 5.570, agora não vou errar, pelo menos por enquanto, até algum político inventar outro município, né, que eles adoram fazer isso também, né? Resolve dividir 2 para fazer aquela coisa. Mas, enfim. Então, o negócio é o seguinte, como é que o João, que já trabalhou os dados desses 60 municípios, e tem mais de 300 na fila, onde é que ele vai entrar naquela rede nacional de dados que a senhora falou, professora? Porque isso é uma coisa que me agonia um pouco. A gente teve aqui em São Paulo, semana passada, o Congresso da Associação Brasileira de Medicina de Grupo. E aí estou falando de saúde suplementar. E a saúde suplementar não conseguiu falar com a saúde pública até hoje. Era uma queixa circulando no Congresso, né? Existe até regra, existe lei ou resolução dizendo que isso tinha que acontecer já desde 2015, 2016, uma coisa assim. Mas hoje em dia, na objetividade, o João tem lá os 60 municípios, os dados coletados, ele já mastigou esses dados. Como é que ele vai lhe entregar isso? Como é que vai ter essa... Porque não é só o município passar. Se ele já fez o trabalho, não precisa fazer de novo. Como é que a gente ajuda isso a acontecer mais rápido? Deixa o João falar primeiro, depois vocês se entendam. Não? Pega o outro, não. Eles estão sem coisa. Bom, está acabando o nosso tempo. Pode, fala aí, agora vai. Boa. Bom, primeiro só dizer que acho que você deixou a Silvana numa saia justa aqui, né? A gente tem um contato, até falei na minha apresentação, a gente tem um contato relativamente próximo com a SAPS, a Secretaria de Atenção Primária, que estava, inclusive, no organograma ali, né, que a Silvana apresentou, e a gente está entendendo que a secretária Anistela está com um começo difícil de ano, porque a gente já está há alguns meses tentando marcar a agenda, mas está marcada para o mês que vem. Então, em defesa da CEDID, eles talvez não tenham total conhecimento de tudo que a gente está fazendo, e a gente tem muito interesse, inclusive, de o Ministério, seja qual for a secretaria, adote, implemente a parte do nosso trabalho que está funcionando, deveria ser algo que está disponível para o Brasil todo, né? E nós temos total interesse de que isso aconteça. Nem falei, mas tudo que a gente desenvolve é em código aberto, então a gente tem não só já pode ser copiado por qualquer pessoa, como nos parece que o caminho mais eficiente é isso em algum momento se tornar política pública. Não tem por que não ser dessa forma, e a gente está 100%, 120% à disposição do Ministério, qualquer que seja a secretaria, para que não precise ter retrabalho, né? Para aquilo que a gente está há mais de ano aí fazendo, errando, mudando até acertar, temos total interesse em transferir, digamos assim, esses aprendizados da ponta para quem quer que seja.
E só uma coisa bem breve para comentar, um dos 54 municípios que a gente já está trabalhando é o município do Oiapoque, da expressão, talvez alguns conheçam, do Oiapoque ao Chuí, é o município mais ao norte de todos, né, do Brasil. Há um mês e tanto atrás eu estive lá, passei mais de uma semana lá, consegui trabalhar normalmente em todas as minhas reuniões virtuais, para falar um pouco sobre internet, e a maior parte das aldeias, então da população indígena aldeada, que a pessoa comentou, está hoje contando com acesso à internet de alta velocidade, inclusive pelo que o Dr. Chao mencionou, Starlink e afins. Então, eu acho que falta bem pouco tempo para a gente não falar mais de lugares desconectados no Brasil, porque esse lugar é bastante remoto. Para você chegar no Oiapoque, depois que você chega em Macapá, são 12 horas de ônibus. Então, se a gente está conseguindo levar a internet de altíssima velocidade para o Oiapoque, com as tecnologias que existem hoje, eu acho que o problema de conectividade está bem próximo de acabar, e aí a gente tem os outros problemas, mas não por esse vamos ter desafios. Oi, agora o desafio. Luiz, mas não foi uma provocação, não, porque quando eu assisti a palestra, por sinal brilhante, parabéns, já automaticamente já veio o convite aqui, que eu já ia chamá-lo mesmo. Então, João, não sabia realmente que você estava. Nós estamos com uma sobrecarga de demandas, de fato, mas nos interessa muito essa comunicação. Nós trabalhamos, nós somos um ministério único, isso a ministra sempre nos reporta e traz, e nossa secretária traz isso muito para nós. Então, nós trabalhamos com as SAPs, e, de fato, são muitas demandas, né? Então, em princípio, nos interessa essa comunicação, esse alinhamento, essa interoperabilidade, né? Eu também concordo com você quando as pessoas falam em inovar, querer novos dados, chega a dar um arrepio. Concordo plenamente, temos muito e precisamos organizar e, de fato, trazer a informação, e eu achei que a sua apresentação ela é clara, precisa, e a gente precisa otimizá-la. Então, o convite está feito e a gente vai estar juntos aqui, conversando na CEIDIG. Boa, estaremos lá. Obrigado. Acho que isso que a gente ouviu hoje de manhã, o doutor Nelson falando, que é o seguinte, quer fazer uma coisa nova, tem que fazer essa coisa nova acontecer e mudar a vida das pessoas, né? Vocês vão mudar a vida de muita gente assim. Bom, gente, nosso reloginho ali acabou, né, zerou. A gente ficava conversando, tem assunto para conversar aqui até amanhã. Queria agradecer muito aos participantes da nossa mesa, agradecer a vocês que ficaram até o final. E já fica o convite que o professor Chao fez, e a professora Silvana, do simpósio semana que vem, né, aqui em São Paulo, e o congresso do ano que vem também. O professor Chao chamou o pessoal para vir. Vamos procurar lá nos dados, nos endereços, e, por favor, vamos participar, gente. Obrigado a vocês todos e nosso movimento continua.